Quando o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, pediu desculpas publicamente pelo passado de uso de escravos pela Holanda, pelos Países Baixos, houve manifestações, pessoas que saíram às ruas protestando contra o pedido de desculpas apresentado por Mark Rutte e alegavam que ele estava depondo contra um suposto passado glorioso. A Holanda teve momentos formidáveis na sua história, principalmente quando se libertou da Espanha, e ali inclusive havia como pano de fundo uma luta de caráter religioso entre protestantes e católicos, com a vitória dos protestantes, e teve também um momento excepcional do ponto de vista econômico, tecnológico, como um país que revolucionou a tecnologia de produção e que, diferentemente de Espanha e Portugal, investiu na modernização da produção industrial em vez de ficar guardando ouro e prata. Abandonou, assim, a ideia mercantilista e, junto com a Inglaterra, desencadeou uma grande revolução econômica, cultural, política, enfim. Mas o passado supostamente glorioso não está em ter usado mão de obra escrava em colônias. E mais do que isso, em ter matado um número incalculável de africanos quando companhias privadas com contratos com o Estado entravam pelo continente africano em busca de conquista de terras e de riquezas. Então, a Holanda, inclusive, teve sua participação na construção jurídica e ideológica do apartheid na África do Sul. Essa foi uma construção anglo-holandesa, mas principalmente holandesa. Aliás, a palavra que eles lá falam apartheid, né, é uma palavra holandesa, não é uma palavra inglesa. O apartheid foi concebido por holandeses como política de Estado, uma vergonha, um crime, uma desonra. E agora esses manifestantes querem tratar isso como algo honorável, inesquecível, de gloriosa memória. E também o uso de escravos em colônias holandesas. Só que a reação do pessoal do Mark Rutte, já antes da eleição, foi ridícula. Porque eles acenaram com a possibilidade de apoiarem exatamente aqueles que dão voz política. É o pessoal do PVV, sob comando de Geert Wilders. Eles ganharam a eleição, ainda não sabem se conseguirão formar um gabinete, porque precisam de apoio de outros partidos. Mas o fato é que o que está acontecendo nos Países Baixos, porque quando se fala Holanda, na verdade, Holanda do Norte, Holanda do Sul, são partes, né, dos Países Baixos. Na capital, Amsterdã, o Geert Wilders perdeu feio. Mas ele ganhou no geral. Só que não tem cadeiras em número suficiente para governar. Tem de buscar apoio. E muita gente votou no Wilders porque houve esse sinal da chamada, rotulada,
direita conservadora, que não o é, não é exatamente conservadora, é confusa, apenas confusa, e que deu sinais de que poderia compor com Wilders. Na Espanha, cresce o Vox. O Vox. E não se trata aqui de discutir posições partidárias a respeito de costumes e mesmo a respeito de questões sociais. Por exemplo, o Wilders, ele está propondo que a aposentadoria na Holanda possa ser conseguida aos 65 anos. Hoje são 67 anos exigidos. 67 anos de vida. Ele quer voltar para 65. Nenhum problema. Ótima ideia. Fala em restaurar o ganho dos aposentados. Então não está aí o problema. Algumas propostas econômicas e também algumas posições a respeito de direitos individuais, nenhum problema. O problema está naquilo que tem mobilizado massas, que tem construído um pensamento nazifascista. É escolhido um inimigo, é construída a figura de um causador dos problemas, porque estamos em decadência, porque o estado de bem-estar social está correndo riscos. Ah, a culpa é dos estrangeiros. A culpa é dos imigrantes. E aí, como há imigrantes que não são imediatamente identificáveis nas ruas de Amsterdã, ou de Roterdã, ou de Madrid, ou de Barcelona, ou de Sevilha, ou de Lisboa, ou de Marsella, ou de Paris, Roma, Milão, Turim. É preciso dar uma face, um estereótipo. E os escolhidos são judeus e muçulmanos. Em alguns países, especificamente os muçulmanos, como é o caso da Holanda, mas também com movimentos nazistas que perseguem judeus. Mas na França, na Alemanha, em parte da Itália, são movimentos que tentam abranger judeus e muçulmanos e aí estendem para estrangeiros em geral, aqueles estrangeiros que são fisicamente e imediatamente identificáveis, como não sendo holandeses, suecos, alemães, noruegueses, dinamarqueses. E há um crescente movimento de ataques, de perseguições, perseguições físicas, perseguições morais, ensino nas escolas, fazem o que Hitler fez. Levou para as escolas como algo incontornável, inevitável, os professores não poderiam evitar aquela matéria, mas de construir a figura do inimigo supostamente e obviamente falsamente apontado como causador dos males nacionais. Mas não é só isso. A Europa está perdida, ideologicamente perdida, filosoficamente perdida. A própria União Europeia parece uma coisa apontada como moderna, o que os filistinos chamam de mentalidade laica,
porque não sabem o que é o laico. O laico está ligado à liberdade. Ou seja, o Estado não pode ser controlado por um clero e o clero pelo Estado. Devem estar separados, cada qual com sua responsabilidade, suas atribuições, sua fonte de autoridade pública. E a liberdade. Aliás, essa ideia do Estado laico, ela é protestante. Porque os calvinistas queriam ter liberdade, que lhes foi negada por um bom tempo pela Igreja Anglicana, na Grã-Bretanha, pelos católicos na França. Só olhar o que foi a noite de São Bartolomeu, a matança, o ataque sanguinário contra protestantes. E por isso os Estados Unidos foram vistos como a nova terra da promessa, porque principalmente no Nordeste dos Estados Unidos, eles levantaram aquelas colônias com absoluta liberdade religiosa. Para lá foram batistas, anabatistas, calvinistas, luteranos. Pois bem, hoje o Tribunal Europeu proibiu o uso de símbolos religiosos em repartições públicas da União Europeia. Eu digo hoje, não nesta data, mas neste mês. Validou a proibição do uso de símbolos religiosos. E aí, quem olha superficialmente ou à distância, fala, nenhum problema. Só que o caso é o de uma funcionária de um município de Ans, em Luxemburgo. Foi advertida de que não poderia usar o véu durante o trabalho. Os advogados alegaram que ela não trabalhava em contato direto com o público e que as normas infringiram a liberdade religiosa. Os juízes optaram por fazer valer a concepção da neutralidade no serviço público. Isso não é defesa da neutralidade. Isso é um ataque a um direito individual daquela mulher. Ela não pode ser obrigada a usar o véu, mas ela não pode ser obrigada a não usá-lo. E basicamente é isso que foi dito. E em escolas, na França, por exemplo, onde tudo isso está proibido, todos esses símbolos, crianças estão deixando de frequentar escolas, mulheres estão deixando o trabalho, porque colocadas diante da opção ou trabalho ou a sua ideia de respeito a Deus, ou a escola, ou a sua ideia de respeito a Deus, optam pela ideia de respeito a Deus. Crianças estão deixando escolas. E isso está se tornando uma bandeira de movimentos e partidos nazifascistas. Estão usando esses instrumentos que, na sua origem, tiveram apoio da esquerda reacionária destes tempos, a esquerda anti-marxista, anti-leninista, a esquerda formada pelos piores capítulos da obra de Herbert Marcuse e que tornou-se dominante no Ocidente, inclusive na América do Sul, tornou-se dominante. E que confunde todos os sinais, não sabe o que está defendendo. É reacionária. É reacionária. Não entende qual é o cerne da luta, a causa central. Não entendem que se tornaram
servos do capital financeiro e de grupos políticos que têm não apenas a concepção, mas a natureza nazifascista. Tornaram-se instrumentos, são reacionários, tanto quanto aqueles que supostamente os combatem. Fazem parte de um bloco só, que mergulha o Ocidente em densas trevas filosóficas, metafísicas, políticas, culturais, sociais. São reprodutores de miséria e formam o discursinho ocidental de modernidade pobre, filistino, sem base histórica, sem base cultural, sem base social, sem nada. Ideiazinhas que são usadas agora por esses grupos, estes sim perigosos, que passam a atacar judeus, muçulmanos e cristãos legítimos, verdadeiros. Para o cristão, nenhum problema. Afinal, bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome, disse Jesus Cristo. O mundo vos odeia porque antes odiou a mim, disse Jesus Cristo. Para os muçulmanos, isso leva inclusive à ideia da combinação da resistência religiosa e metafísica à resistência política. Porque isso se espalha e já não são os sudaneses muçulmanos, são os sudaneses quaisquer. Já não são os sírios muçulmanos, são os sírios quaisquer. Já não são os iraquianos muçulmanos, são os iraquianos quaisquer. Ou seja, esses grupos nazifascistas apontam para esses imigrantes e dizem: eles são os inimigos. Eles querem destruir a nossa gloriosa história. E aí saem gritando que Ruth não pode pedir desculpas pela escravidão, porque ele está negando o glorioso passado. Que glorioso? Materializado em quê? No apartheid? Na propriedade de pessoas por pessoas? Nos 10 milhões de mortos no que era chamado de Congo belga? 10 milhões em números arredondados? Então não ataquemos o passado glorioso de Leopoldo e seus 10 milhões de mortos, massacrados, mutilados no Congo. E a França? E a França, que continua lá, lutando por colônias que não são formalmente, juridicamente mais colônias, mas que ela quer mantê-las como tais colônias, que usem a moeda que a França inventou para a África, o eco, que na verdade é um novo nomezinho que o Macron bolou para substituir o franco, que era o franco de franceses e africanos. Por isso mataram Sankara, por isso lá atrás mataram Patrice Lumumba, por isso querem matar o Traoré, por isso querem um golpe contra o aparente movimento revolucionário no Níger.
É uma Europa que perdeu a sua base histórica. A nova Europa, produzida principalmente desde o século XVI, que atingiu seu auge do ponto de vista de base moral no século XVII, e que depois mergulhou em franca decadência. Hoje é uma Europa que confunde Estado laico com perseguição a indivíduos por suas crenças, sejam cristãos, que são perseguidos cada vez mais, judeus, estes desde Roma, desde Cláudio o imperador, mas perseguidos agora abertamente, com casas na França recebendo a estrela de Davi no muro, como faziam os nazistas para que os judeus fossem identificados. Como um sujeito que assassinou uma mulher porque ela era judia e colocou na porta a suástica. E na Itália, e a reacionária Meloni, e o confuso Schultz, e ao mesmo tempo esses gloriosos reduziram seus povos e países à condição de estados vassalos de Washington. Perderam a base do estado de bem-estar social, não por causa dos imigrantes, mas porque perderam as colônias que sustentavam com suas riquezas a possibilidade de sociedades prósperas, de sociedades onde havia serviço público de saúde de altíssima qualidade, proteção social. Em grande parte, o welfare state, o estado de bem-estar social, a prosperidade da Europa Ocidental, em grande parte, foi construída com as riquezas das colônias. E agora a culpa é dos imigrantes? A Europa perdeu sua base filosófica, sua base cristã, não no sentido institucional religioso, mas do que é de fato o cristianismo, não nas suas manifestações meramente humanas, religiosas, institucionais, burocráticas. Cristianismo sem Cristo, isso não adianta. E torna-se um centro de reacionários, xenófobos, e que, como o líder do mais canalha dos regimes que a Europa já produziu, e que a história já produziu, que foi o nazismo, como Hitler, eles elegem aquele que deve ser responsabilizado pelas mazelas locais, pela perda de poder político, de relevância política, de poder econômico, pelas crises sociais. Portugal está hoje com 17% de sua população na pobreza. Lá dentro da União Europeia. A União Europeia é um fracasso moral, econômico, político. É apenas, repito, um grande estado vassalo do império. Então, não se deve menosprezar a importância das disputas eleitorais que vão acontecer ainda na Europa, dos gabinetes que serão formados, porque agora é uma multiplicação da ideia nefasta, canalha, criminosa que produziu o nazismo. Há uma falta de coerência, tudo muito confuso, uma esquerda reacionária que contribui sem sabê-lo, mas contribui para esse movimento reacionário. A Europa está concebendo um novo tipo
de modelo nazista potencializado. Resta saber as respostas que serão dadas pelos próprios europeus e a defesa que o mundo adotará daqueles que migraram em busca de trabalho e estão sendo perseguidos pelas ruas, nas escolas e até dentro dos governos. Meu caro Ronald Gimenez. No Bandeirantes Acontece, o tema de abertura vira podcast. Daqui a pouco estará disponibilizado para você o Entendendo a Notícia. Este e tantos outros estão lá no nosso site, nos principais agregadores de podcast e também nas nossas redes sociais. A gente volta em instantes com a coluna do Milton Neves, ao vivo aqui.